bem, pessoal, o nosso bate-papo de hoje, eu, como disse no início do programa, né, eu tenho a honra de receber aqui o Haroldo, que é o pai da nossa convidada, da Ariane, e o Udo Serpa, que é engenheiro, engenheiro mecânico, né? Mecânico. Engenheiro mecânico. O Haroldo, ele está seguindo, mantendo vivo o nome de umas empresas mais antigas do ramo de Brusque, né, Haroldo? Quantos? Se não me engano, é a mais antiga, né? Ela tem exatamente a minha idade. Então não é, então é novinha ainda. São 52 anos, né? De existência. Ainda, eu pensei que era mais antiga. Sabe que a Gráfica Mercúrio, eu estava comentando outro dia, fui ver a história, ela foi procurar. Razão social, né? Porque você, a tua é 50 e poucos anos, fundada pelo teu pai. Isso. Né? Que é a Atlas Autopeças, do seu Joel. Quem não conheceu o seu Joel do Autopeças, da Atlas? Mas era só loja ou ele também mexia com mecânica ali dentro? Não, a princípio era posto, né? Ele começou posto de gasolina. Posto de gasolina, Aí quando ele... Posto Atlas, Posto Atlas, é ali onde é o posto Wilrich hoje, né? Isso. Então, ele começou com a parte de combustíveis, né? Lavação e tal. Até o meu irmão trabalhou com ele na época que eu ainda era... o Udo chegou a trabalhar até ir para a faculdade, né, Udo? Até ir para a faculdade, não, trabalhasse lá. Até 67 eu trabalhei com ele. Tu és o mais velho? Eu sou o mais velho. É mais velho. Uhum. E aí fosse fazer engenharia? Aí fui naquela época, né, o costume dos brusquenses era estudar em Curitiba, né? Aí fui a Curitiba fazer cursinho. Quando o pai tinha um pouquinho mais, né? Não, mas aí eu morei lá na casa do estudante luterano em Curitiba e não tinha despesa nenhuma, entende? Só se pagava o cursinho preparatório, né? Então aí foi um pouco mais fácil. Então, até 67 eu ajudei o meu pai lá no posto de gasolina. Depois eu... Foi estudar. Fui estudar. E aí, Haroldo, tu também depois, porque quando o Udo saiu, aí tu viesse para a empresa, garotinha ainda. Eu entrei lá com, acho que era 10 anos, 10 ou 12 anos. O Udo foi embora, ficou 7 anos, 59 até 66. 67 até o final, até me formar em 74, né? Exatamente. Então eu entrei, era com 10 ou 12 anos, eu não me lembro bem exato. Tudo entrava lá. A minha irmã também trabalhava lá já, né? Ela é mais velha que eu, sou o mais novo da família. Provavelmente ela cuidava do caixa, né? Não. No momento o pai botava a filha para cuidar do caixa. Não, ela fazia a parte financeira, né? Então, parte de cobrança e caixa mesmo era o pai que cuidava. Então, a gente, desde aquela época, eu entrei com 10 ou 12 anos e fui sair em 77. Eu saí, tu saíste da empresa? Não, eu saí porque eu fui estudar em Florianópolis. Fui fazer o cursinho lá e fazer a federal lá, né? Te formasse em quê? Eu me formei em administração de empresas. E aí, em 82, eu retornei. Foi aí que foi trocado, em 82, foi comprado aquele terreno onde a gente está hoje, né? E aí foi trocada a razão social da empresa, que até então era posto Atlas Limitado. Aí então como foi vendido a parte de combustíveis, né? Aí a gente ficou só com a parte de peças. Então foi mudada a razão social que é a que está hoje, né? Que é a Atlas Autopeças. Porque até então, só quem vendia essas peças, basicamente, só eram os concessionários que tinha. Fala-se, tinha o quê? A Ford e a Volkswagen, basicamente a Ford. Não existia ainda. Não, 60 e pouco não existia. A Archer S.A. Comércio, que tinha uma frota de veículos e tinha veículos próprios, a Archer S.A. Comércio. E a outra loja de peça em Brusque era da Rodoviária Expresso Brusquense, do seu Alvim Batistotti. Né? Esses eram as únicas lojas que tinham peças em Brusque para vender. Aí surgiu o posto Atlas Limitado, né? Que então revolucionou o mercado de autopeças na região, não só em Brusque,
mas em toda a região aqui do Vale do Rio Tijucas e do Vale do Itajaí-Mirim, né, a Atlas Autopeças era o comércio mais forte de peças de veículos e caminhões, automóveis e caminhões da região toda. Atendia todos aqueles plantadores de fumo que traziam fumo do interior para Souza Cruz, aqui em Brusque, que naquela época funcionava com preparação de fumo, né? Então, o posto Atlas Limitada é que revolucionou o mercado de autopeças em Brusque. Essa coisa tem história, e por isso que esse programa ele existe com esse formato de bater um papo com as pessoas que vêm aqui, para deixar registrado na história, né? Porque hoje eu vejo na gráfica, quando a gente imprime livros, as pessoas se batem para encontrar informações, porque infelizmente não existia televisão. E quando eu fiz esse programa, eu me inspirei numa entrevista que meu pai fez com o seu Carlos Cid Renault, que ele tinha um programa aqui na TV, meu pai, e aí eu digo, meu Deus, eu pensei comigo, essas pessoas estão indo embora, né? E a gente não tem oportunidade de fazer eles contar a sua própria história, né? Por isso que eu convido tanto vocês trazerem os seus pais, ou você mesmo que criou, fundou uma empresa, vem cá conversar, não cobro nada, não, pelo contrário, eu sei que devia cobrar de mim, porque eu vou aprendendo muito com o que eu ouço aqui, isso que o Udo e o Haroldo estão me contando aqui, realmente, isso vai servir como referência na história, logo, porque as coisas têm que ser colocadas nos seus devidos lugares. Porque o seu Joel sempre foi um homem muito respeitado e brusco no comerciante, né? Era daqueles homens, só que ele sempre foi mais sisudo, né? O seu Joel não era muito de sorrir, mas ele era, mas também é muito tranquilão, um homem assim que... O seu Joel só trabalhou a vida toda. Ele não praticava esporte, ele não tinha vício, ele não tinha lazer. Só para tu ter uma ideia, o Udo lembra bem disso. Eu fui conhecer meu pai, eu devia ter o quê? Uns 5, 6 anos de idade, eu fui conhecer ele. Que ele saía de madrugada, às 4 horas da manhã, para trabalhar no Expresso, e voltava meia-noite, meia-noite e meia. Quer dizer, quando ele saiu eu estava dormindo, quando ele voltava eu já estava dormindo. Ele era mecânico do Expresso, trabalha com o seu Alvim? Ele trabalhava na área da loja de peça, ele fazia, a movimentação do estoque. Fazia movimentação do estoque para atender a frota, né, de ônibus, né? Então eu me criei com meu tio, né, o tio Oscar, que a gente chama Oscar Mosch, né, que já é falecido também. Então eu chamava ele de pai, entende? Oca pai eu chamava ele. Então ele já era aposentado, que ele teve um problema sério quando ele trabalhava na indústria do Schlesser, né? Então ele estava muito tempo em casa e eu ficava lá, né? Que a mãe, coitada, também trabalhava o dia inteiro, né? Costureira, costurava e fazia para ajudar na renda familiar, né? Então, eu vivia o tempo todo lá, né? Então, é como se... Ele era como um pai para mim, né? Então, na realidade, o pai, eu fui conhecer, assim... Nem final de semana o cara não parava em casa nunca. Trabalhava direto, era que nem shopping, de domingo a domingo. É que eles exigiam muito dele também, né? Naquela época a coisa era complicada, né? Pegava, sim. E o ônibus também não parava, era 7 dias por semana também. Ele doava 110%, né? Dele, né? Ele não doava só 100, dava 110. Então a gente nunca estava em casa, cara, nunca estava em casa. Era sempre, era a mãe, eu e a Ivete, o pai, era só trabalho. Então depois, quando ele resolveu sair de lá, montar o posto, né? Que aí é uma história mais antiga que ele sabe contar melhor do que eu, né? Então a coisa começou a ficar mais em casa e tal, né? Mas no começo era isso aí, bicho. E esse ramo tu abraçasse depois, né? Hoje quando o Udo fundou a própria empresa, né? Tu e a tua irmã hoje tocam a empresa da família, que é o Autopeças Atlas. Tu abraçasse. Tu gosta da profissão? Gosto. É? Gosto. Por ti... Muito da profissão. Por ti vais ficar ali na... Vou até me aposentar e... Até onde Deus quiser. Até onde como é que é? A parte física me levar, né? Que eu acho que não pode parar. O pai nunca parou, né? Não pode parar, também acho. Aí quando ele parou, aí começou a dar esses problemas todos de doença. Mas quando ele parou, ele já tinha quase 80 anos já, né? Não, o pai parou com 70 e... Não, o pai parou, na realidade,
porque ele sofreu 2 acidentes gravíssimos, né? 2 batidas fortes. Um veículo que ele estava transitando entre Brusque e São João, que ele tinha loja lá, e entre Brusque e Gaspar. Então, essas 2 porradas que ele deu, aquilo ali foi fatal para ele parar mais cedo, entende? Parar mais cedo. Judiou um pouco de saúde. Não, judiou. Ele teve ali um crédito, né? Lá do Divino, de pelo menos aí mais de 20 anos, né? Que a pancada que ele deu no rodado de uma carreta aqui na curva aqui entre Gaspar e Brusque aqui, né? 4 horas da manhã, ele só se salvou porque estava passando uma ambulância da prefeitura. Uma ambulância ainda? Para levar era 4 horas da manhã. Tinha neblina, era inverno. E o cara, numa curva assim, ele fez a volta na carreta, mas ele não imaginou que ia ter movimento naquela hora, né? E o pai, naquela neblina toda, ele veio e bateu, como se pegasse o carro a 70, 80 por hora e desse num muro. Aí ele pegou no rodado, aí ele bateu com a cabeça, naquela época não se usava cinto, né? E era uma Pampa, era um veículo só de carga, né? E aí a sorte dele é que parou a ambulância ali, recolheram ele dos destroços, botaram dentro da ambulância e levaram para o Hospital Santa Isabel em Blumenau. Foi aí que ele se salvou, sem ter morrido ali. São essas histórias de quem vive na estrada numa época. Bom, hoje continua, né, mas na época era estrada de barro, né? Que o Brusque Blumenau era estrada de barro nessa época. Não, já tinha asfaltado. Não, acho que não, já estava asfaltado, né? Foi, já era asfaltado. E nunca, daí te formasse, nunca mais voltaste para a loja, já fosse direto para trabalhar em empresas até montar a tua empresa? A Brastec. Brastec. Eu entrei na Universidade Federal, Faculdade de Engenharia Mecânica, em 1970, né? Aí terminei o curso em 1974. Depois eu comecei a trabalhar em empresas, trabalhei 10 anos como empregado, como engenheiro de estaleiro, a Grau S.A., que fabricava carretas e caminhões caçambas, a Metalúrgica Turbina em Gaspar, que fabricava serra-fitas para madeira, né? Depois uma outra empresa lá, uma multinacional alemã, que fabricava equipamentos para a indústria têxtil. Depois eu trabalhei na Souza Cruz, isso tudo deu uns 10 anos. Né? Escola, hein? Não, bastante. Eu sempre tive o pensamento de que eu deveria trabalhar no máximo 2 anos em cada empresa para pegar uma boa bagagem técnica de conhecimento bastante eclético, né? Para poder, digamos, solucionar vários tipos de problemas, né? Não ser um especialista só nisso ou só naquilo. Então essa foi a minha filosofia de vida, de formação profissional. Dali, então, depois desses 10 anos, eu fui convidado para participar de uma empresa em Gaspar, que justamente era o início da Brastec, que é a minha empresa hoje. E em 1986, do tempo que o prefeito Bonatelli que dirigia Brusque, eu fui convidado a trazer a minha empresa de Gaspar para Brusque, no recém-criado Distrito Industrial de Bateias. A minha empresa foi a primeira empresa do Distrito Industrial de Bateias. Nem telefone nós não tínhamos lá. Eu tive que pagar um cabo telefônico do centro até lá. Depois instalou-se a Souza Cruz ali, né, próximo. Então, naquela época, a Telesc, então, é que puxou a rede telefônica para alimentar aquelas empresas que tinha ali. Mas a primeira empresa do industrial na rodovia Ivo Silveira, eu tenho orgulho de dizer que foi a minha. Sei que eu fui convidado também, eu fui lá olhar para botar a gráfica naquela época. Eu me lembro que estavas começando a levantar a tua empresa, mas eu achei tão longe aquilo, mas tão longe. Eu digo, tá doido, eu estou aqui para Blumenau, quero ver, tá? Não quero não. Obrigado, agradeci o prefeito, eu digo, muito obrigado, mas eu não quero não. Tá doido, é muito longe. Ainda hoje eu acho longe, Eu acostumasse, né? Aí pegar aquela rodovia todo dia, queira ou não queira, tá se expondo os funcionários, uma rodovia
ela tá muito movimentada, né? Tá bastante movimentada, bastante acidente, mas é devido à imprudência, né? E com a criação desse distrito ali, praticamente as pessoas que trabalham ali são da área, são da Volta Grande, são de Bateias, né? Algumas são do Limoeiro, que é só atravessar o Pontilhão. Então eu acho que digamos assim, tá legal, tá bom isso lá. A Brastec, eu sei que a Brastec ela faz produtos purícolas, ela é uma empresa que dá soluções, digamos assim, para as outras empresas, né? Ela não é uma fábrica de um produto específico para botar no mercado e vender, né? As empresas vão, eu estou com um problema. Eu quero fazer uma plataforma de elevação para carga e descarga na minha empresa. O Udo vai lá, faz o projeto como engenheiro e tal, desenvolve, fabrica e dá a solução. Elevadores industriais, né, para botar em empresas. Que hoje, né, Udo, seria hoje, pelo que o Udo me fez um orçamento de um elevador para Nova Gráfica, aí eu pensei comigo, meu Deus, que estupidez hoje as pessoas usarem milhares de metros quadrados de terra cara, que é brusca e pouca, porque nós temos pouca terra plana, né? E em vez de verticalizar, hoje tem a engenharia, está aí, você não tem limite para colocar a máquina da altura, dá para fazer um grande layout na verticalização hoje, e não é mais tão cara, né, Udo? Não. Hoje, como tu falou mesmo, né? Com o preço do metro quadrado do terreno, é bastante interessante a verticalização, né? Porque os equipamentos que existem no mercado para facilitar os transportes dentro de um galpão verticalizado, dentro de um sistema verticalizado, os equipamentos estão aí, né? Estão aí, né? Tem os montacargas, tem as mesas elevadoras hidráulicas, tem transportadores de correia, tem uma infinidade de tipos de equipamentos que podem suprir as necessidades para se manter um processo produtivo verticalizado. Então, e onde a Brastec se coloca no mercado dentro da tua visão, da tua prioridade como empresário que tu queres dar para a tua empresa? A minha empresa, ela iniciou, né, há 30 anos atrás, fabricando de tudo, projetos especiais, principalmente máquinas especiais. Hoje, devido, digamos, à exigência do mercado têxtil, nós estamos assim bastante dirigidos. O nosso carro-chefe são máquinas para tecelagem e malharia, né? A parte, por exemplo, eu digo de suporte ali. São carrinhos, essas coisas. Esses equipamentos seriam equipamentos auxiliares, né? Mas nós estamos agora com o nosso carro-chefe dirigido especialmente para a indústria têxtil, né? Tanto a parte de máquinas de revisão de tecido, enrolar tecido, desenrolar, como na parte de transporte, na parte de logística, né? Estamos bastante dirigidos para a indústria têxtil. Então, nós fabricamos os montacargas. Por quê? Porque o nosso malheiro, né, precisa de um equipamento para transportar a malha do térreo para o primeiro andar, para o segundo, para o terceiro, para as confecções, para a talhação, essa coisa toda. Aliás, a indústria malheira, ela já está verticalizada em muitos pontos, eu vejo aí, né? É o caso da Calina Maré Azul ali, ele sempre deu prioridade e ele verticalizou, ele está numa terra caríssima, agiu com inteligência. Sem dúvida, né? É a solução, né? É a solução. Mas tu tens também, além da fabricação, tu tens ainda a representação daqueles, como é que é, empilhadeiras, essas coisas? Nós temos uma representação de uma empresa paulista, a Paletrans, né? Que nós revendemos empilhadeiras elétricas, empilhadeiras manuais, paleteiras, né? Equipamentos de transporte desse tipo aí. Porque outro erro que a gente vê muito em empresas, né, mas na minha inclusive, só que já estou alerta para a próxima, não vai acontecer, é que os empresários não usam a altura de seus galpões. Ou seja, nós vamos falar dos pallets, dos porta-pallets, né? Porque bota tudo no chão. Aí tem lugar ali que ocupa 1 metro, 2 metros, enquanto na verdade ele poderia ter, se ele tiver um pé direito de 5, 6 metros, 5 metros de altura basta. Se ele tiver um prédiozinho de 20 metros, nós estamos falando já em 120 metros quadrados
numa parede. E como ele pode fazer várias na frente, na verdade pode triplicar o tamanho do prédio dele para estoque. E eu soube também que essas paleteiras, essas máquinas elétricas, ela precisa de quanto tempo, quanto espaço ela precisa entre uma carreira de caninhos, né? De porta-pallet ali? Esse mais baratinha, mais comum para pequena. O comprimento dela total dá 1,45 m, né, de uma paleteira, de um jacaré, que o pessoal costuma falar, né? Então, dentro dessas medidas aí, um pallet normalmente tem 1,20 m a 1 m de largura. Então, um corredor para um equipamento desse aí, deve ficar em torno de 1,60 m, aproximadamente. Já dá para trabalhar. Agora, quando se trata de empilhadeiras, se tu queres, por exemplo, se tu queres usar uma empilhadeira elétrica para colocar alguma coisa, algum pallet a 5 metros de altura, que nós já temos equipamentos que trabalham com essa altura aí, depende muito do projeto da máquina, do raio de utilização, do raio de giro dessa máquina, né? Então, não se pode dizer aqui qual é o espaço correto. Isso tudo depende do equipamento. Ou seja, se alguém está pensando em paletizar, em verticalizar também o seu estoque, né, seria... Aí é que eu digo, conversa com o Udo, a experiência dele é muito grande, ele indica empresas que vendem, né, os porta-pallets, e ele vende a empilhadeira ou o tal do jacaré. O jacaré, na verdade, só levanta um pouquinho para transportar, né? Mas a empilhadeira mesmo, uma empilhadeira pequena hoje, que a gente vê, tem empilhadeira na faixa elétrica, hoje de 15 mil reais, é isso que eu acho que é impressionante. Pessoal, não é uma coisa, quando vocês falam de empilhadeira, estão pensando naquela coisa enorme de 4 rodas, que ele parece um trator, não é? E essa leva um fardo até que altura? Tem equipamentos desses que levam até 4,5 metros de altura. Essas menores? Essas menores, E essa trabalha num giro de 2 metros? Nessa faixa aí. De 2 metros? Exato. E a carga da bateria dela, dura para quanto tempo? 8 horas. Né? Exatamente, 8 horas. É calculado para isso, né? Quando chega no final do expediente, o operador desliga a máquina, deixa ela trabalhando, digamos, deixa ela ligada até no outro dia de manhã, ali pelas 6 horas, 7 horas da manhã, deixa ela descansar uns 20 minutos e então começa a operação novamente, mais 8 horas. Se fosse botar preço em termos de consumo de energia, terias uma ideia? No momento eu não posso te falar isso. É difícil. Já fosse, anotei o meu cunhado, o Chico Loucho. O Chico é o professor Pardal, né? O Chico é o professor Pardal. O Chico ele tem uma desses troços aí de elétrico, mas ele tem lá fora um papa-vento, juro para ti, fosse lá ver, não? Ele tem um papa-vento que ele tem uma bateria reserva, deixa lá carregando. Quando acabou na cadeira, ele vai lá, pega lá e do papa-vento, não gasta R$1 de energia elétrica. O Chico gosta dessas coisas, vai lá ver. A empresa dele está um show. A função tem ido lá, não? Não. Faz tempo que eu não converso com o Chico. Ele está trabalhando agora com o forno dele, não tem mais poluição. Agora o forno dele é indução. Não é indução, porque engenheiro vai lá ver, hoje ele está em condição de estar fazendo aço. E detalhe, né? Sem precisar fazer acabamento, que dá para lixar tudo, que aquilo ali, comprou uma máquina daquela de fazer os moldes, que antes a engrenagem era fundida uma por uma, né? Agora empilha, cara, joga a pilha toda ela limpinha. Tu tens plano de expansão, Udo? Para alguma novidade? Olha, expansão física a gente está sempre fazendo, né? Aumenta o galpão hoje, daqui a um ano aumenta mais um pouquinho, tal, conforme a calça permite. Não se pode dar o passo maior do que a calça, né? Mas chega numa hora que eu penso que, no momento, o espaço físico que eu tenho na minha empresa, ele chegou no limite. Já chegou no limite. Nós estamos lá com 300, 600, 900, quase 1.200 metros quadrados de área construída, né? E nós precisamos ter um espaço lá para logística, para poder movimentar os caminhões que chegam, né? Então eu penso eu acho que deu agora. Que nem a nossa gráfica também já deu. Não posso comprar mais nenhuma maquinazinha, nem para grampear, não posso. Não cabe mais nada, está tudo apertado. Mas sabe, Udo, eu não sei se tu está sabendo, mas eu vou contar, se o Calito não gostar, mas é público.
né? Que o Carlitos está montando uma fábrica. É ali perto da minha, no lado da minha. Não, mas não é aquela lá, é a fábrica nova da ZM. Tá. Mas agora ele está mudando de ramo, está investindo em outro ramo, que é um que tu citaste da pouco, tu trabalhaste, fábrica de basculante, de caçamba. Ele não gosta, o Alexandre disse que não é caçamba, é aquela de lixo, nós não fabricamos aquilo. Caçamba de caminhão, é basculante, tá bom, é basculante. E ele parece que está chegando equipamento, maquinário aí, Brusque vai ganhar mais uma empresa que tem um potencial muito grande, está vindo da família Zen. Aí meus parabéns, né, para aqueles que às vezes falam, empresários que não precisariam mais estar investindo em nada, só se vendesse o que tem, dá 10 Mega Sena ainda sobra, mas não adianta. Tal como a Fischer está investindo numa fábrica agora de 45 mil metros quadrados, lá atrás, já viste a construção? Já está em pé, toda de aço, viu? Sim, já vi. Você está vendo? Já. Impressionante com a tecnologia. É, bastante. Muito impressionante. Então, todo mundo está pensando aí em tocar para frente. Mas o Udo, ele tem um perfil que eu me identifico muito com ele, nesse aspecto aqui. Eu sei que ele também perdeu muito tempo com isso, a gente perde deixando as nossas empresas. Ele luta por causas que ele acredita, né? Ele é muito envolvido no Clube de Engenharias de Brusque, Arquitetura de Brusque, que eu tenho certeza que foi o fundador, não? Um deles. Tenho certeza, eu nem pergunto, porque eu tenho certeza. Eu conheço o Udo, desde que eu me conheço por gente, ele se engaja em causas sociais, às vezes polêmicas, e vai para a briga, e não quer nem saber. Entender as consequências. Eu sei que isso tira muito tempo da empresa, não tira não? Tira, mas tempo a gente nunca tem, né, Luciano? Tempo a gente tem que fazer, né? Tem que fazer. Né? E quando enquanto nós estivermos nesse planeta, né, nós temos que pensar um pouquinho naquelas pessoas que estão do nosso lado, né? Especialmente eu me sinto assim com a obrigação de ceder alguma coisa de mim, né, considerando que eu consegui estudar na melhor faculdade de engenharia mecânica da América Latina, sem pagar nada, custeado por o quê? Pelo imposto que pessoas físicas pagaram, empresas pagaram, pessoas da minha cidade, do meu estado, do meu país, pagaram o meu estudo. Então, eu acho que chegou a hora, né, se é que eu posso, de retribuir esse benefício que eu recebi, entende? Por isso é que eu penso que, já que nós temos uma formação profissional que possibilite isso, que a gente tem que fazer alguma coisa pela comunidade, né? Para poder devolver um pouquinho daquilo que nós recebemos. Eu fico feliz de ouvir tu falar desse jeito, porque é um ponto de vista que eu defendo há muito tempo também, né, que deveria, uma das... Houve propostas, inclusive do Congresso Nacional, para isso, que pessoas que fossem formadas por universidades federais, elas dessem pelo menos um tempo, uns 2 anos, ou até o tempo que vai ter estudo, né, participando ou se doando, em parte, para a sociedade, né? Tem diversas, se for discutir onde, dependendo da área que é formado, você poderia utilizar. Que, na verdade, quem paga é a pessoa física o imposto, porque todas as pessoas jurídicas repassam para os preços dos seus produtos, não é verdade? Sim. Então, lá na ponta, quem está pagando é nós como consumidores, o empresário como consumidor, o nosso trabalhador como consumidor, ou seja, a pessoa física. Ela que é tudo repassado para cima dela, por isso que o Brasil tem uma das maiores cargas tributárias do mundo, e o empresariado berra, não porque ele quer pagar menos imposto, é porque ele sabe que é uma sacanagem, ele tem que botar 40 e pouco % em cima do imposto e buscar lá no bolso do consumidor no final. É obrigado, não tem outro jeito, tem que repassar para o preço, senão ele quebra. Não tem como isso acontecer. E, Udo, tu foste um entusiasta muito grande, né, da implantação em Brusque do projeto de acabar com o velho costume, né, de jogar o óleo de frituras no ralo, e sim botar ele deixar esfriar, botar numa garrafa PET e depositar em vários locais que estão espalhados pela cidade. Como é que está esse teu projeto? Bom, esse nosso projeto, ele iniciou-se no dia 2 de maio de 2009, né?
Dali para frente, nós implantamos pontos de coleta em vários locais do município. Hoje, nós estamos com pontos de coleta em todas as escolas municipais, né? Estamos incentivando as crianças a levarem o óleo de fritura usado da sua casa para depositar dentro daqueles tambores, uns tambores amarelos, que as pessoas conhecem, né? Para que esse material não polua o meio ambiente, né? Porque até agora, até poucos anos atrás, hoje ainda provavelmente aconteça, aquele costume de ser usado na fritura e depois, na hora que vai lavar a frigideira, derrama dentro da pia. E aquilo vai para a tubulação de esgoto, aquilo entope esgoto, aquilo depois vai para o ribeirão, cria uma camada, uma película em cima da água que não permite a oxigenação da água, prejudicando tanto a fauna como a flora aquática. Então a gente conseguiu despertar esse conhecimento, essa cultura, para que as pessoas respeitassem um pouco mais o meio ambiente e fizesse com que esse material pudesse ser, inclusive, reciclado, né? Ele pode ser usado tanto para combustíveis, como para a fabricação de sabonetes, cosméticos, essa coisa toda, né? E o mais importante é que também ele despertou outras empresas, né, a participarem dessa coleta, né, inclusive tendo vantagens financeiras. Tanto é que hoje nós temos aqui em Brusque várias empresas coletando óleo. Isso significa o quê? Significa que a quantidade de óleo que possivelmente estaria sendo jogado no meio ambiente não está mais, né? Eu acho que essa é a grande vitória do Projeto Azeite. E vocês, eu tenho algumas perguntas que a gente vê, ouve nas casas, quando eu já falei outras vezes no meu programa desse projeto, né, dando, de vez em quando me lembro assim, pessoal, quando tem fritura assim é que me vem à cabeça, pessoal, olha, tem nas padarias, tem um latão lá, deixa o óleo esfriar um pouquinho, coloca numa garrafa PET, que também vai lixo, daí ela já vai para a mesma coisa, eles usam, depois já encaminham para reciclagem também. Mas só que tem pessoas assim, ó. Bom, Luciano, tu fala, mas eu coloco, meu Deus, eu coloquei 5 garrafas e botei na frente do lixo ali, o caminhão veio, jogou dentro, esmagou tudo, misturou. Eu digo, pois é, por isso que não dá para botar no lixo. O caminhão de lixo, realmente, se ele for começar a separar, ele não tem carga para isso, digamos, local apropriado, centenas de garrafas de óleo, ele vai botar lá dentro do moedor e vai mesmo. Então não botem ali dentro. Quando você estiver saindo de casa, pegue e leve uma padaria. Todas as padarias praticamente estão aderindo, né? Nós temos a panificadora Tomasi no Maluche, nós temos o Bistec aqui no centro, né? Nós temos o Barateiro ali na Santa Rita. Então, e tem em todas as escolas, é só, digamos que a criança quando vai para a escola, se ela levar uma garrafinha PET pequenininha, com um pouco de azeite dentro... Todas as escolas estão? Todas as escolas municipais têm. Tá? Todas as escolas municipais em Brusque tem, entende? Então, se você tiver um filhinho, um netinho, leva hoje, é pouquinho, leva ele passar. Uma garrafinha pequenininha, né? E outra coisa interessante é não usar vidros de conserva para a colocação do óleo. O vidro de conserva, ele é problemático, ele quebra, depois quando nós retiramos o óleo de dentro do vidro, fica difícil de nós sabermos o que fazer com aquele vidro, entende? Né? Precisa ser lavado, precisa se gastar sabão e água para limpar aqueles vidros. Então o importante era que todas as pessoas usassem garrafas PET para colocar o óleo dentro. Não faz mal que, por exemplo, eu tô fritando peixe, estou lá fritando meu peixinho, o óleo acabou, eu boto lá e derramo, vai com aquela sujeirinha da frigideira e tudo, vai. Pode botar junto. Vai, botei. Aí ela deu meia garrafinha. Daqui a um pouco eu vou fritar bacon. E ele dá um monte de óleo que eu quero botar fora. Eu boto junto também ali? Sim, pode colocar tudo junto, não tem problema. Porque tem gente, não, daí estraga, não dá para usar. Então, gordura animal, vegetal, você pode misturar tudo. Fritar, por exemplo, um peito de pato, uma coisa boa, mas dá um monte de gordura, coisa mais querida. Não é verdade? Então, as pessoas, elas têm vontade de ajudar. Eu sei que um dia o meu amigo, o seu Antônio Serve, eu falando para ele, né?
de que os restaurantes também aceitam, né? Os restaurantes também, porque eles têm muito, então já bota junto com deles lá a sobra, porque tem empresas que vão nos restaurantes e trocam por produtos de limpeza. Não é assim? Tem também, tem. Tem empresas de Itajaí, de Florianópolis, até de Curitiba, que vem coletar o óleo aqui em Brusque, que para, digamos assim, para passar a perna no projeto azeite, brincando, né? Para poder coletar o nosso óleo, eles dão uma garrafinha de sabão líquido, né? Para as empresas, e aí eles levam o óleo. Esse óleo do projeto, vocês mandam ele para onde? No momento, nós estamos até fornecendo esse óleo para a prefeitura, né, para pulverizar as rodas e aqueles tambores rotativos das máquinas que fazem asfaltamento de rua, né, porque ele funciona muito bem. Ele protege, ele não permite que o asfalto grude nos pneus e grude naquele tambor, sabe aquela máquina que compacta o asfalto? Ele funciona muito bem naquilo ali. E tem várias empresas que fazem serviço de asfaltamento que já estão usando esse óleo de fritura usado. Entende? Isso também ele pode ser transformado em biodiesel. Tem uma empresa em Gaspar, né, que pega esse óleo aqui em Brusque também para transformar em biodiesel. Vocês estão recolhendo hoje uma quantidade considerável do projeto já? Olha, nós estamos assim na faixa de uns 2.000 litros por mês. É porque existe muita concorrência e muitos estão coletando. E muitas pessoas do município também fabricam sabão com esse óleo, né? Eu acho muito, porque o projeto ele está indo no pequeno consumidor de óleo, né? É o residencial que está levando. Sim. Porque os restaurantes já são atacados por essas empresas direto, né? Alguns restaurantes também colaboram conosco, né? Mas a maioria, o forte, eles estão fornecendo óleo para essas empresas que trabalham, que processam o óleo mesmo. E a receita divina disso, tem alguma receita que está sendo encaminhada para algum projeto especial? Não? Sim. Sem dúvida. No momento, nós temos o apoio do Parque Zoobotânico para fazer a coleta do óleo, porque, no princípio, essa coleta era feita com os veículos da minha empresa. Depois, nós conseguimos fazer uma parceria com o Parque Zoobotânico e a Kombi do Parque Zoobotânico, no momento, é que faz essa coleta. Então, o que acontece? Qual é o objetivo? Então, com a coleta do óleo e com a venda desse óleo, nós conseguimos uma verba, um valor X, que é reaplicado em educação ambiental para as crianças que vão no Parque Zoobotânico visitar. Nós compramos com esse dinheiro, nós compramos data show, nós compramos 40 cadeiras, computadores, né, impressoras, ar-condicionado, inclusive também, para instalar numa sala lá do Parque Zoobotânico para ensinar as crianças a respeitarem o meio ambiente. Viu, pessoal? Você que é corneteiro aí, que não sabe das coisas, agora fica sabendo, tá? Como é que funcionam as coisas. E vamos colaborar, vamos pegar junto, porque eu já sabia, né, que a destinação ela tinha essa finalidade de conscientização ambiental, né, e agora ele estava sacrificando a empresa dele para isso. Alguma informação que eu estou no fingindo da fita, ela gostaria de dar para a população com relação a qualquer assunto que queiras? Bom, eu só gostaria de pedir mais uma vez aquelas pessoas que ainda não estão, digamos assim, conscientizadas desse problema do óleo que polui o meio ambiente, né, que colaborassem também com o projeto e que colaborassem com o meio ambiente, porque nós estamos criando ou tentando manter um planeta saudável para os nossos filhos e para os nossos netos. Isso é importante, né? Então, quem ainda está acomodado naquele sistema antigo de pegar a frigideira, lavar e jogar o óleo na pia, né, que pensasse um pouquinho mais e colaborasse com o planeta e usasse também esse sistema de colocar o óleo dentro de uma garrafinha PET e entregar num ponto de coleta. Mesmo, seria interessante. Uma coisa também que agora me veio que tu falasse, às vezes o óleo não é nem perceptível da frigideira, né? Vai com água. Se não quiser, bota com água mesmo dentro da garrafa, que depois ele vai se separar, ele vai subir, né?
Ele, depois de um tempo, ele se separa, exatamente. Então o cara vai, depois ele vai tirando a água e vai ficando só a gordura dentro da garrafinha. Também. Tem que botar pequenininha, que não se vê na frigideira. Exatamente. É isso aí. Haroldo, algo mais que gostaria de salientar? Não, acho que não. Pessoal, assim, compra na Autopeças, Atlas Autopeças, fica ali Ela é na Gustavo Schlesser. Gustavo Schlesser. E tem acesso também pela Beppe Rosa, né? Que é Beira-Rio. Pela Beira-Rio ali. Dá para subir ele por trás? Dá. O meu terreno é colado no terreno da Rivel, né? Rivel, Fiat. Da Fiat. Então, ali é mais complicado para entrar, porque o movimento é muito rápido, é intenso, né? E a frente mesmo da empresa é pela Gustavo Schlesser. Agora, com essa montura de carro que tem agora aí, pelo amor de Deus da minha, tem 600 mil marcas, tu consegue ter estoque para isso tudo? Não, a gente direcionou mais o nosso estoque para atender a linha diesel, né? Certo? E também a parte dos importados, né? Diesel, né? Isso. Então, a gente direcionou mais para a linha diesel, porque tu não consegue, tu tens que te especializar hoje, não tens como tu abraçar tudo. Então, tem muita, só complementando, né? Tem muitas empresas aqui em Brusque que estão só na linha leve e a gente está só na linha utilitários e médio pesado, né? Entende? Jóia. É isso aí, eu sabe que eu não conhecia, não sabia não, mas agora vi que está só na linha diesel, que é uma linha especializada, alguém tem que especializar em alguma coisa. Gente, o meu tempo acabou, não falei para vocês que isso aqui, eu já deixei 40 minutos, porque eu sabia que aqui o assunto ia ser rico. Obrigado, pessoal, agora vamos lá para o encerramento do programa. Valeu, pessoal. Valeu. Abraço. Obrigado. Meio-dia está chegando, fome está batendo, vamos, depois do papo agora é comer. Inicias, presumo, pelo fritura de frango? Sim, exatamente. A gente vai iniciar pelo frango. Tá, esse frango aqui, eu vi ali quando fizer essa maionese, nós falamos uma coisa, aqueles vegetais, aqueles legumes não estavam temperados com sal. Não. Tudo sem sal. O sal ficou só para o molho da maionese depois. Ali. Exatamente. Tá. Aqui também, não vai sal. Aqui não tem sal. Não, eu vou colocar dentro da panela, na hora de fazer o estrogonofe. Fazer o estrogonofe vai temperando. Isso, exatamente. Ah, tá. Então, vamos à luta. Ligar o gás lá, Rê. Pode ser 5 horas. Peraí, bota na outra ali. Que esse aqui eu acho que está meio fora do cuido. Eu vi que aquele fogo está ali. E eu vou desligar esse aqui para não te queimar, porque eu vi que isso aqui estava meio fora e estava com a chama amarela. Às vezes não limparam, não encaixaram direitinho aqui. Jóia. Óleo. Não muito, não precisa exagerar. Foguinho médio. A gente não pode deixar o óleo muito aquecer na panela sem nenhum ingrediente, que ele atinge uma temperatura muito alta e acaba soltando alguns minerais prejudiciais à saúde da panela. Então a gente sempre espera esquentar um pouquinho e já põe o ingrediente. Então aquela história de antigamente botar o fósforo para fazer ele pegar fogo ali, não é para chegar a tanto assim. Exatamente. Ah, tá. Pronto. O fogãozinho bom já pegou, que essa panela normalmente ela tem fundo triplo. Já que tu vais mexer, deixa eu pegar para ti. A famosa ferramentazinha de segurar a panela quente, para não queimar. Oi, Dinho, deixa eu ver onde é que está ele. Cadê você? Uai, será que me levaram embora? Não, tá aqui. É que esse aqui eu uso aqui assim, porque daí tu pode... Tá. Porque como a chama vem pro lado assim e queima aqui, né? Esquenta. Aí eu já vou adicionar um pouquinho de sal e os temperos, a cúrcuma e o curry. Então, vou te ajudando aqui, passando sal, cúrcuma e o curry.
Oh, cheirinho bom. Pouquinho óleo, aí tem que mexer bem, porque ele vai grudando um pouquinho, né? Leva aquele choque. Adicionar mais um pouquinho de óleo também dá para adicionar, não tem problema. Não, agora já... para ele ficar bem amarelo assim mesmo, não é para se assustar não, bem amarelinho. E também ele vai selando, ele solta, depois não gruda mais também, ele vai... Porque o frango fresco dele solta o líquido, e quando ele está muito molhado, por isso... E quando você quer fritar um peixe ou frango, aconselha-se sempre a enxugar com papel toalha pedaços maiores, lógico. No caso esse aqui não, porque era já picado para estrogonofe. Aí dá para colocar já colocando a cebola e depois o tomate. É um prato que tem relativamente rápido de fazer, né? Sim, bem rápido. Rápido e fácil. Quanto mais cebola colocar, mais saudável ele vai ficar. Porque a cebola ela tem bastante nutrientes. Ela ajuda, além da parte de evitar câncer e outros problemas, ela ajuda na parte de reparação de DNA. A cebola tem essa função, reparação do DNA celular. Então, cebola, alho... Manter mais jovem. Exatamente. Retarda a velhice. Exatamente. Já dá para colocar o tomate. Também pode utilizar bastante. Já vou ajudando aqui, liberando espaço. Esse aqui ainda não, pode precisar depois. Eita, aí eu tenho depois para cá, tem isso. Aí esse vai no final, né? Aí dá para colocar daqui a pouco já o molho. Aqui, e a salsinha. Depois vai um pouquinho de molho de tomate para dar o caldo. Como é que vocês estão se virando nas fábricas dessas, tem 3 turnos agora, né? Como é que ficou a alimentação agora? Porque tem, em função da mudança de horário, foi drástica, né? Porque não pode mais, não tem mais aquele da 5, 1h30, 1h10, 10 às 5. Ou seja, a refeição meio-dia agora está sendo às 10 da manhã, é verdade? Exatamente. A gente tem uma refeição entre 9h30 e 10 horas. Depois a do meio-dia do turno geral, que trabalha das parte de escritório. E depois tem uma refeição mais ou menos às 5h30, 6 horas da tarde. Né? Já é o café da tarde de todas as pessoas. Isso, exatamente. Mas é questão de acostumar. Na verdade, o pessoal... Aquelas 10 horas come comida quente, normal? Normal. Todas as refeições são iguais. A gente até tenta fazer exatamente a mesma salada, a mesma carne, o mesmo acompanhamento para todos os turnos, para não ter essa diferença, né? De um turno receber um certo tipo de alimento e outro turno o outro. Vou dar uma experimentada, ver se ficou bom de sal. Mas tá bonito. Depois que recebeu os cremes, mais precisamente o iogurte. O iogurte natural também não tem sabor, né? Ele dá textura e dá saúde, né? Mas ele não colabora com o sabor, não. Não, é mais pela parte funcional dele mesmo, né?
dos benefícios. Por isso que tem iogurte de frutas, essas coisas, que é para saborizar ele. Exatamente. Eu até estava lendo esses dias, não trouxe, mas poderia ter trazido, dizem que para receitas de iogurte colocar noz moscada para tirar acidez também. Eu estou utilizando leite de coco, mas a noz moscada dizem que é muito bom. Eu não testei ainda, mas eu quero testar para ver se funciona mesmo. Para tirar acidez de tomate? Do iogurte. Do iogurte. Eu gosto de noz moscada. Mas também é um tempero que tem que ser parcimonioso, porque se botar demais, ele é tóxico. Exatamente. Aí a gente pode desligar o fogo. Isso. Desligamos o fogo. E aí acrescentamos os... Vocês viram essa receita em tempo real. Não houve corte, aquele minutinho, vapt-vupt. Assim vocês vão ter uma ideia de que realmente a coisa é bem rápida. 10 minutos até agora? Por enquanto foram 10 minutos do que iniciamos, né? Agora um pouquinho do leite de coco. Na verdade vai só 1, 2 colheres, só para tirar a acidez, senão ele fica muito parecido com uma muqueca. Pois é, que eu ia dizer, aí ele fica meio muqueca. Exatamente. Que, aliás, não seria de todo ruim também, que é uma coisa muito boa. Fica aí a ideia, se você quiser transformar em estrogonofe, que eu vou dar o nome para muqueca, é só botar mais leite de coco dentro. Pronto. Vou experimentar mais um pouquinho. E azeite de dendê. Bom, tem a muqueca capixaba, essa já não tem azeite de dendê. Vou dar o veredito. Tá ótimo. Esse é pulso firme. Dá para botar um pouquinho mais de sal, se quiser. Então tá. A senhora é cozinheira, a senhora é que manda. Pronto, daí a salsinha a gente coloca já quando o prato já estiver morno, né, para ela não escurecer, ou de repente a gente coloca numa travessa e joga a salsinha por cima e pode servir. Legal. Muito bem. Está pronto agora, então eu vou experimentar também. Deixa eu dar uma experimentadinha também. É que eu tenho um minutinho ainda, vou pegar um pedacinho de carninha aqui. É? Muito bom, mas bota mais leite de coco, vira muqueca mesmo. Perfeito. Perfeito. Agora, digo uma coisa para ti. De repente, tem pessoas que gostam do estrogonofe mais engrossado, digamos. Teria alguma coisa, estragaria todo o teu plano de ser um alimento. Daí se ele engrossasse com uma maisena ou com trigo, alguma coisa assim, não? Pode estar engrossando, sem problema. Até se quiser fazer ele mais escuro, colocar o coloral também, né, para dar uma cor mais avermelhada também, dá para utilizar, não tem problema. Mas está gostoso, parabéns. Muito bom mesmo. Então agora sim, nós vamos dar a rodadinha para nós prepararmos o prato aqui para fotografarmos, para ir para as páginas do Jornal Município, no tempero da semana, já com a receita embaixo. Também, se vocês quiserem, acessando o nosso www.programanoponto.com, ali você tem o vídeo na íntegra e a receita deste programa. Também quero comunicar a vocês que, se você estiver assistindo numa casa de um amigo ou num hotel
Quero dizer que a TV Brusque, no www.tvbrusque.com.br, você tem a TV Brusque na internet 24 horas por dia. Então, se na sua casa você não tem o cabeamento ainda da Via Cabo TV, você tem a chance. No Jornal Município tem a programação impressa das TVs, está da TV Brusque, e ali você pode ver os horários, né, que passam os programas, programa no ponto, programa do Dirley, o jornal, e aí você pode naquele horário acessar, né, e ver da mesma maneira que os assinantes TV a cabo têm em casa, só que daí você vê no tablet, você vê no notebook, ou vê no computador de mesa, da maneira que você achar melhor. Então, dá aquela rodadinha e vamos preparar o prato para a fotografia. Muito bem, meu povo, olha aqui. Que bonito que ficou. Aí eu lhe pergunto, isso aí assim, você costuma ter alimento quente à noite, né? Porque o nosso hábito aqui é pãozinho, né? Quem é de Brusque é pão com café e não tem esse hábito de comida quente à noite, não. Mas você que tem uma ótima opção para dormir com tranquilidade. Dormir, eu levei um susto agora, porque ela deixou que a máquina fotográfica aqui pegou no ar assim embaixo, assim, duas coisas ao mesmo tempo, não dá certo. Eu falo tudo no ar mesmo, eu pego no pé. E esse aqui é um alimento realmente saudável, que não vai lhe pesar, você terá o sono dos justos. E dizem que não se deve comer nada, se quiser comer, 3 horas antes de dormir, depois é bom não comer mais nada, é verdade. Na verdade, uma coisinha leve, um iogurte, uma fruta, para não pesar, né? Sim, mas comida pesada não, porque à noite a nossa insulina ela tende a diminuir, né? Tá mais baixa porque a gente vai se preparar para dormir. E aí, a glicose muito alterada, muito aumentada, acaba ficando circulando no sangue, no corpo e acaba acumulando mais fácil a gordura. Legal. Hoje vocês tiveram uma aula de alimentação, tiveram muita informação, né, com relação à alimentação. É uma questão, agora vem de foro íntimo de cada um escutar e aceitar as ponderações da Ariane ou não. Aí você que sabe. Aquela história, eu falei, se vocês não querem escutar, problema de vocês, não diz assim que diz o caboclo? Então é isso. Ariane, olha, fizeste por merecer o nosso avental. Ô paizão, vem cá, paizão, tu entrega, eu vou entregar para tua filha, tu entrega, vem cá, o avental. O paizão vai fazer a entrega para a filha. Esse DVD não é só um programa, é uma lembrança, né, de família, de amigos, de pessoas, quando vem aqui nesse programa, e está eternizado pelas imagens em HD e alta definição. Tudo bom, Haroldo? Tá aqui, ó. Esse é teu, não é dela, entrega para ela. Eu não tenho nada a ver com a história. Solenemente ou pode ser assim? Solenemente não, rapaz. Dá um beijo na tua filha, um abraço, uma filha bonita dessa, rapaz. Olha, quando tu consegue fazer uma obra de arte tão boa, não tá com vergonha? Esse é um presente para tu te lembrar sempre daqui. É isso aí, é isso aí, é isso aí. Muito legal. Valeu, obrigado. Né? Você fica aqui, rapaz, não vou encerrar o programa, pode ficar aqui também. Tudo, vem aqui também para o encerramento, tudo, vem aqui. Fica um pouquinho aqui do lado, aqui, vou só encerrar o programa. Né? E hoje eu tive o prazer de receber a família Serpa, digamos assim, falta só uma irmã, né? Vocês têm mais uma irmã só, né? Tem, mano. Mora aqui em Brusque. Mora em Brusque? Mora. Ah, é? Uhum. Se ela tivesse vindo, nós teríamos a família completa aqui. Ela não pode vir porque a gente trabalha junto, né? Ah, então, não trabalha com a empresa e eu fui liberado para vir para cá. Ah, para vir para cá. Então está perdoada. Mas numa próxima, quem sabe. Obrigado, Udo, pela presença também. Valeu. Né? Querida, olha, tudo bom. Obrigada. Foi sucesso. Eu só não sei se tu vais dar conta de tanto cliente que tu vai pegar, porque nosso programa tem audiência, é verdade. Né? E eu sei que tu vai ser procurada, porque tem muita gente interessada, e esse pátio é um programa que a justiça está cobrando cada vez mais das empresas, né? Então vai ter muito trabalho para você, nutricionista. Obrigada, agradeço o pessoal de casa também, né? Agradeço o convite, adorei estar aqui, e é isso aí. Legal. Pessoal, semana que vem nós estaremos de volta aqui com o programa No Ponto.
novas receitas, não sei se tão saudáveis quanto esta, porque eu ainda não sei o que vai ser feita, mas amanhã eu saberei. E o próximo programa, se não me engano, vai ser com o João Yenck. E o João, ele não vem cozinhar, ele vem ensinar a cozinhar, porque aquele bicho desculpa, João, é forte expressão pela amizade. Ele é profissional de culinária, apesar de trabalhar com fábrica de móveis, etc. Mas ele é um apaixonado pela culinária, se formou em gastronomia, né, e ele procura levar tudo que ele conhece. Ele todo dia ele testa a gastronomia da casa dele. É impressionante, eu não conheço uma pessoa tão apaixonada. Mas eu acho que vai ser o João a próxima, tomara que seja. Eu sempre gosto quando ele vem aqui também. Mas valeu, pessoal, até semana que vem. Tchau, 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 tchau. Obrigado, pessoal. Estou.